Olá a todos! Você já se sentiu frustrado quando foi orar e em pouquíssimo tempo já havia esgotado tudo que você tinha para falar com Deus? Este é o canal Quarto Secreto e hoje eu quero te dar 3 dicas que podem te ajudar a desenvolver melhor o teu tempo de oração com Deus. É muito comum quando nós queremos desenvolver um tempo de oração mais produtivo e mais profundo com Deus, e de repente nós vamos orar e em pouquíssimo tempo nós percebemos que já esgotamos tudo o que tínhamos para falar com Deus e não há mais assunto, não há mais pedido, até porque eu penso que nós reduzimos a oração ao pedir. Então nós entramos na oração com alguns pedidos que temos a fazer e geralmente por coisas ligadas a esta vida, o que é legítimo, porque a Bíblia assim nos ordena e nos orienta a colocar a Deus todas as coisas, mas nós vamos para a oração com estas coisas na cabeça, logo colocamos diante de Deus e rapidamente não temos mais o que falar com Deus. E muitas vezes, quando nós queremos ter uma oração mais produtiva e mais profunda com Deus, nós nos sentimos então frustrados. Eu gostaria então neste vídeo de te dar 3 dicas, não são passes de mágicas, mas são dicas que talvez funcionem como aquelas rodinhas da bicicleta quando o menino está aprendendo a andar de bicicleta. Então eu queria falar rapidamente dessas 3 dicas e que certamente irão te ajudar. A primeira dica tem a ver então com um tipo de oração que nós devemos desenvolver a Deus, que tem a ver com a oração de louvor, com a oração de engrandecimento a Deus. Você já percebeu que quando você faz uma oração de louvor a Deus, quando você faz uma oração de engrandecimento ao nome de Deus, o teu espírito se eleva, nós nos sentimos com um regozijo diferente por estar exaltando este que é o grande Deus? Pois é porque na verdade nós fomos feitos para adorar a Deus, para louvar esse Deus, para engrandecer esse Deus. E a oração de louvor deve ser uma oração que nós devemos sempre fazer a Deus, se possível, em todos os momentos, em todas as orações que nós fazemos a Deus. Você vê lá em João capítulo 4, quando Jesus está falando com uma mulher samaritana, ele vai dizer assim lá no verso 23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então Deus procura adoradores e nós devemos ser adoradores de Deus e a nossa oração deve ser regada de adoração a Deus. E a dica que eu vou dar aqui é que muitas vezes você, para desenvolver uma oração de adoração a Deus, o que não é tão difícil, nós podemos nos valer ali dos salmos. Os salmos são orações de vários tipos e um dos tipos são orações de engrandecimento e de louvor a Deus. E aqui como exemplo eu vou citar os Salmos 19. No Salmos 19, ele vai dizer assim no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. E daqui para frente o salmista vai então exaltando a Deus e citando ali a criação de Deus. E aqui o que eu quero falar é que muitas vezes um salmo como esse pode nos inspirar a louvar a Deus, a falar com Deus sobre as grandes maravilhas que Ele fez e como que nós admiramos todas as suas obras.
Aliás, eu quero sempre lembrar que a definição mais simples e mais precisa de oração é falar com Deus. Então, quando eu digo aqui que nós iremos orar uma oração de louvor a Deus, eu quero dizer que nós estaremos falando com Deus, falando sobre, por exemplo, a criação dele e como nós o exaltamos por toda a sua criação, e podemos ali citar diversos elementos da natureza, dizendo a Deus como nós achamos grandioso o universo, o nosso planeta, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo marinho, os seres humanos e assim por diante. Então essa é uma oração de louvor, e você vai perceber que quando você começa a louvar a Deus, falando para Ele das maravilhas que Ele fez, certamente pouco tempo não será necessário para você estar ali diante de Deus e derramando o teu coração. É claro que você pode passar então a louvar a Deus por tudo que Ele já fez na tua vida. E você pode lembrar de fatos do passado que você enxergou a mão de Deus na tua vida, te abençoando, te livrando, e ali você está louvando e engrandecendo a Deus pelas coisas que Ele já fez na tua vida. E certamente, lembrar de fatos do presente e louvar a Deus, e lembrar das suas promessas que Ele tem na sua palavra para nós, para o futuro, e louvar a Deus. Um segundo assunto, então, que você pode desenvolver na mesma oração, ou talvez seja uma oração específica somente por esse assunto. Vamos falar então de súplicas, de pedido a Deus, mas não os pedidos costumeiros que fazemos a Deus por coisas às vezes pequenas, mas algo que tem a ver com a vida eterna. E você vai olhar para a palavra e vai ver que há muito o que pedir a Deus em oração. E eu destaquei então Efésios capítulo 5, versículo 1, onde Paulo fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então note você que se trata de um mandamento, uma ordem: sede, imitadores de Deus. Agora, é claro, quando nós pensamos nesse grande desafio, neste padrão muito elevado que o Senhor Deus coloca para a nossa vida, a ponto de sermos imitadores dele, é claro que nós somos levados a pensar que nós precisamos orar a Deus, que nos capacite a ser como Ele é. Não estamos falando aqui de perfeição, de santidade plena, porque isso só teremos quando Cristo voltar, mas aqui eu estou falando de fazer aquelas coisas difíceis e que são impossíveis para mim e para você, e pedir a Deus capacitação e enchimento do Espírito Santo para fazer essas coisas. Se você pegar este capítulo 5 de Efésios e começar a ver aquilo que Paulo coloca para nós, em termos de coisas práticas da nossa vida, para sermos imitadores de Deus, são muitas coisas. Lá no verso 3, por exemplo, Paulo vai falar sobre a impureza e a cobiça, e como nós precisamos orar a Deus que nos livre da impureza sexual e da cobiça. No verso 4 vai falar sobre conversas torpes, palavras vãs e chocarrices, que é tão constante na nossa vida, na nossa boca, no nosso diálogo. Muitas vezes até mesmo no seio da igreja local, a nossa linguagem não é tão sã como deveria ser, e aqui eu preciso pedir a Deus que purifique os meus lábios, a minha mente e o meu coração. Verso 5, por exemplo, vai falar da impureza novamente, da avareza, da idolatria, porque muitas vezes somos crentes avarentos e idólatras, que aliás Jesus compara a avareza com a idolatria, porque se trata aqui de adorar o dinheiro, não é? Então note, e discorrendo por este capítulo, temos tantas coisas que nós precisamos pedir a Deus, que uma oração de 20 minutos, 30 minutos será muito pouco para colocar diante de Deus todas as nossas petições que nós então vemos necessário
para a nossa vida. E a terceira dica, então, é muito mais uma dica mesmo do que um tipo de oração, mas uma postura que nós devemos assumir na oração. Eu falei que oração é falar com Deus. Nunca esqueça disso, que a oração é quando você fala com Deus. E aqui eu quero te levar a pensar que você pode falar com Deus e deve falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo íntimo. Você se lembra quando você ia para a escola, você que não é da época das vans que levam as crianças e os jovens para a escola, mas você ia a pé para a escola, e geralmente ia com um amigo, um grande amigo, todos os dias, e todos os dias você tinha assuntos para falar com esse amigo, e você contava de todas as coisas que acontecia no dia anterior, talvez, o que você fez, situações de alegria, de tristeza, e você naturalmente conversava com esse amigo de forma detalhada, de forma descontraída, conversar com um amigo. E eu queria dizer que orar a Deus deve ser exatamente isso, falar com Ele de forma descontraída e íntima. E neste sentido, você pode falar com Ele aquilo que se passa na sua vida, no dia a dia. Talvez um fato que aconteceu no dia anterior, o seu sentimento, o que aconteceu, uma alegria, uma tristeza, uma vitória, uma derrota, uma dúvida, e fatos que então acontecem no nosso dia a dia. Então na oração eu simplesmente falo para Deus. Eu falo para Deus como se estivesse falando com um amigo físico ali ao meu lado. Esta é a ideia, falar com Deus. Aqui não é necessariamente louvar a Deus, não é necessariamente engrandecer a Deus, não é pedir a Deus, não é interceder a Deus, mas é falar com Deus sobre a nossa vida. E você vai perceber que em pouquíssimo tempo você precisará de mais tempo a sós com Deus e a sua oração então vai ser frutífera. Então eu espero que essas 3 dicas simples possam ser úteis na tua vida e que você possa fazer grandes progressos na sua vida e na sua intimidade com Deus em oração. Eu vou produzir um outro vídeo, eu vou tirar aqui deste livro, vou tirar aqui o exemplo e o testemunho de vários homens de Deus que no passado gastavam 1, 2, 3 horas de oração, e vai ser muito valioso você ver o testemunho de gente como a gente, mostrar como que era o tempo de intimidade deles com Deus. Então este link eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, desce lá na descrição, veja o link do vídeo bônus e você pode ser também abençoado por meio destes exemplos de oração. Então, que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.